Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora eu recebo André Snack. Seja bem-vindo ao Visual na TV. Muito obrigado, Fran. Obrigado pelo convite para a gente abordar um assunto tão interessante hoje aqui, que é o Zika vírus. Hoje a gente vai falar sobre o Zika, dengue, febre chikungunya. A gente vai falar sobre esse assunto que tem dominado as redes aí nacionais, tanto do Brasil como fora do Brasil também. É um assunto que está em pauta, as pessoas têm se preocupado, mas a gente vai trazer mais local aqui, falar um pouquinho de Guarapuava realmente. Se tem casos aqui em Guarapuava, de que maneira você pode cuidar, também vamos falar um pouquinho de como o Zika afeta a sua vida. Isso que eu quero começar perguntando para você. Então, de que maneira o vírus Zika infecta as pessoas? Começando por aí, só para identificar isso, que abrange geral, para depois a gente entrar aqui para Guarapuava. Então, para a gente começar a entender exatamente como ele vai infectar a pessoa, é preciso saber quem é o vetor, ou seja, quem transmite o vírus Zika. No caso, é o mosquito Aedes aegypti, que vai ser o vetor que vai transmitir o vírus Zika, também pode transmitir o vírus da chikungunya e também o vírus da dengue. Então o vetor é o mesmo, é o Aedes aegypti. É o Aedes aegypti, que comumente é encontrado lá naquelas pocinhas de água e que está sendo muito focado principalmente na mídia. Porque o mosquito está transmitindo, inclusive casos aqui em Guarapuava, já foram confirmados 8 casos só de dengue. De dengue, gente. Então, febre chikungunya, a gente só tem casos importados, né? Tem um caso importado e também de Zika, um caso importado. Não, então, ou seja, a pessoa pegou fora e veio para cá. Mas tem que cuidar, né, André? Exatamente. O cuidado, ele abrange toda a região, Guarapuava e região. Porque assim como teve diagnóstico de pessoas infectadas pelo vírus, os mosquitos da região podem, de certa forma, encontrar uma pessoa que está infectada pelo vírus, picar essa pessoa e adquirir, então, o vírus. Então, o mosquito ele adquire o vírus de uma pessoa que está infectada. Isso é possível? Exatamente. Na verdade, o processo é esse. Ele vai adquirir o vírus de uma pessoa infectada e, com 3, 4 dias, ele vai começar a transmitir o vírus. Então, na próxima pessoa que ele vai picar, ele vai transmitir aquele vírus e, assim, a gente pode, né, gerar uma epidemia aqui, que é o que tem acontecido, na região do Paraná. Como que eu detecto, por exemplo, confirmo, na verdade, que eu estou com Zika vírus, chikungunya ou o Zika? De que maneira é comprovado? Porque a gente sabe de alguns sintomas, por exemplo, sintomas da dengue, dor muscular atrás dos olhos, são os principais sintomas do Zika, placas avermelhadas pelo corpo e coceira, e da chikungunya, fortes dores nas principais articulações. Mas isso é o primeiro sintoma. Como eu identifico se é realmente? Então, inicialmente é preciso uma consulta médica. Então, o médico ele vai fazer a avaliação inicial, ele vai verificar, né, quais são os sinais e os sintomas desse suspeito portador do vírus Zika, no caso, e através dessa primeira avaliação ele vai indicar a realização de alguns exames laboratoriais. Então, hoje existem 3 exames laboratoriais que são aplicados para o diagnóstico do vírus Zika e que são realizados, né, aqui na cidade de Guarapuava em vários laboratórios. Então, o que acontece? Eu preciso primeiramente ter a consulta e um encaminhamento para me conseguir realizar esses exames laboratoriais que vão identificar ou o vírus ou então os anticorpos contra o vírus. Mas eu posso não ter nenhum desses sintomas, por exemplo, igual eu falei, dores musculares, nas articulações, febre, eu posso não ter nenhum sintominha e estar com o vírus? Pode sim. O que acontece é o seguinte, 20% dos casos desenvolvem os sintomas. 80%, que foi relatado até o presente momento por vários pesquisadores, 80% não desenvolve sintomas nenhum. Então, o vírus ele infecta a pessoa pode até ter um sintoma, mas muito brando, e automaticamente ela não vai buscar uma ajuda médica e passa despercebido. Mas o que a gente percebe é o seguinte, uma procura muito grande por gestante. Como o vírus Zika está sendo associado com a microcefalia, então muitas gestantes buscam uma consulta médica e já acabam solicitando esse exame para tentar verificar, porque aquele 80% de casos não sintomáticos, eles muitas vezes passam despercebidos por um diagnóstico inicial e só vai ser visto quando
for realizada uma ultrassonografia, em que é percebido que a criança desenvolveu a microcefalia. E no adulto também, se você falou em 80% dos casos, então o adulto pode ter adquirido aí o vírus e ela pode dar alguma complicação mais para frente também disso? Olha, relatos assim de vários pesquisadores não informam uma infecção crônica agressiva. Então, o que se subentende é somente uma infecção aguda que com 3 a 7 dias ocorre uma melhora, né, e não gera nenhum outro resíduo, nenhum outro tipo de malefício futuro. Tá? Eu ouvi falar também, quero saber de você que trabalha no laboratório, de um kit para fazer esse exame. Seria um kit que estaria disponível mais facilmente, porque esses exames são coletados aqui de que forma? E eles são enviados para fora? Atualmente é coletado uma amostra de sangue do paciente que está sendo avaliado com suspeita do vírus Zika. Então, tem 2 formas de você encaminhar o material. A gente pode encaminhar para fora para realizar o exame através de uma coleta do sangue venoso, onde a gente vai encaminhar ou o soro ou o sangue total para identificar o vírus ou os anticorpos. E também, relembrando que está sendo produzido um kit que é como se fosse um teste rápido, que é possível você identificar a presença dos anticorpos em 2, 3 horas. Como se eu fosse no laboratório agora, já fizesse o teste, em 2, 3 horas o resultado viesse. Exatamente, você consegue com um máximo de 6 horas você já tem um resultado positivo ele para existe, os anticorpos. Então. Ele existe, ele foi registrado pela Anvisa no final do mês de fevereiro e logo está chegando aqui na cidade, né, trazendo essa melhoria em relação ao diagnóstico do Zika vírus. Ele não está sendo comercializado ainda, porque tem um processo de produção, né, que é um pouco demorado. Inicialmente ele vai para os locais mais acometidos, né, então eles têm uma certa prioridade, mas logo vai estar disponível em todos os laboratórios da cidade de Guarapuava. André, você aqui como laboratório tem realizado muitos exames aqui na nossa cidade? Olha, até o presente momento a gente teve poucos exames, foram em torno de 10 a 12 exames, né? Sem contar que eu estou há 2 meses na cidade, então durante esses 2 meses basicamente eu tive procura de 12 pessoas para realizar esse exame. E desses 12 pacientes que me procuraram, 10 eram gestantes, que estavam realizando o pré-natal e devido a esse boato que surgiu na mídia, estão interessados em buscar identificar possível contato com o vírus, ou contato passado ou contato momentâneo. Algum positivo, André? Nenhum no laboratório. Graças a Deus, né? Que eu trabalho. Isso é bom, né? É uma notícia boa, ainda mais isso é muito bom, tranquilizar. porque automaticamente quando começar a surgir casos na região, a chance de mosquitos presentes aqui que não têm o vírus, eles adquiriram o vírus e começar a transmitir para a população. E o André, gente, é no nosso novo parceiro aqui no programa, com o Laboratório Biomed. 2 meses na cidade, é isso? Recente, né, André? Exatamente. Há 2 meses foi implantado o Laboratório Biomed aqui na cidade de Guarapuava. Ele fica localizado próximo ao Hospital São Vicente. E o Biomed veio para inovar, trazer várias novidades, trazer uma melhoria em relação à acessibilidade, melhoria em relação ao diagnóstico. Então o Biomed ele trouxe algumas novidades que o pessoal estava deixando de lado, as coletas domiciliares, sem contar que o laboratório atualmente tem um dos melhores equipamentos da região, equipamentos modernos, precisos, dispõe de um sistema de qualidade gigantesco, um sistema de controle de qualidade que garante um resultado preciso e exato. Então todo mundo que precisar do laboratório com certeza vai ter um resultado fidedigno, ou seja, um resultado lá que é necessário para realizar o diagnóstico de muitas doenças. Então, é perto do Hospital São Vicente? Exatamente. A gente ainda hoje vai ter o pessoal aqui do Hospital São Vicente conversando com a gente também a respeito do jantar aí beneficente. Então, bem pertinho para facilitar a vida dos pacientes. Exatamente. E também achei interessante isso de coleta, André. Então, vai até a casa da pessoa. Exatamente, a coleta domiciliar. A pessoa que não pode, paciente que não tem condição de vir até o laboratório, existe um carro apropriado que vai até a residência, vai um motorista com uma técnica, então tem todo o processo de preparo anteriormente, então é realizado toda a orientação para que chegue no local, o paciente já esteja pronto para realizar a coleta, porque
grande maioria dos exames exige o jejum, né? Então a gente tem toda essa preparação aí para atender com qualidade os nossos pacientes, os nossos clientes. E também, né, o nosso laboratório ele veio, né, trazendo algumas inovações. Alguns sistemas de laudos online, disponibiliza a alguns médicos também o acesso direto aos exames. O paciente perdeu o exame, ele pode acessar diretamente do consultório. Então, são várias ferramentas que facilitam a vida do paciente e facilitam também a vida do médico, que vai solicitar o exame lá para esse paciente para diagnosticar a doença. Ninguém vai no laboratório, né, a não ser que seja para diagnosticar uma doença. Então, ele já tem aquele incômodo de estar precisando realizar o exame, né? Claro que tem muitas pessoas que fazem um check-up, que não tem doença nenhuma, estão se prevenindo, mas a grande maioria é o pessoal que precisa mesmo de um diagnóstico preciso. Então, o Biomed veio para facilitar muito a vida desses pacientes e dos médicos, né? Porque todo mundo sabe que médico sempre é muito ocupado, então é bom sempre a gente facilitar a vida deles também. Com certeza. O André também, que é professor aí da Faculdade de Campo Real, dando aula aí e trazendo essa novidade, então, que é o Biomed. Você vai ver muito ele por aqui ainda, mostrando as novidades do laboratório, contando mais. Se você tem dúvidas, você já sabe, se você tem dúvidas sobre exames, quer conversar com a gente, bater um papo, escreve para fran@visualnatv.com.br que a gente repassa para o André também. A gente vai trazer ele mais vezes aqui para bater esse papo gostoso aí, falando de vários assuntos. Claro que a doença às vezes não é bom, mas a gente tem que ter esclarecimento, né, André, para se tratar. Exatamente. O esclarecimento ele é primordial para a pessoa buscar uma ajuda. O que acontece? Então, possivelmente a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre outras doenças, sobre outras formas de diagnóstico. E também convido todos os telespectadores para conferir, né, o site do laboratório, que é o www.biomedguarapuava.com.br. E também, se tiver alguma dúvida, pode ligar no telefone lá, que tem vários secretários que vão atender com muito carinho vocês, no 42 3035 8002. E quem quiser conhecer também a instalação, quiser conhecer o laboratório, pode chegar, ele fica na rua Frei Caneca, esquina com a rua Capitão Rocha, próximo ao Hospital São Vicente. Todos convidados a conhecer o nosso laboratório, o mais novo laboratório da cidade. Prazer em te receber aqui, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Fran, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho comercial. No próximo bloco tem culinária com Cris Borba, um mignon delicioso. Eu faço convite para você ficar observando aí de casa e aprendendo também. Não sai daí que a gente já volta em um minuto só.